E parece que o nosso ambiente ainda é muito, ainda exclui bastante, né, Márcia? Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. As praças, os espaços, né, etc. e tal. Fala um Sim, pouco Flávio, disso. as praças, as ruas, a calçada começa e não termina, a loja não tem acesso, o prédio não tem elevador, não tem rampa. Como é que esse cadeirante vai chegar? Também falou de inclusão, eu tenho que ter Sim, alguma claro, não, coisa. fica à vontade. Também foi um projeto que foi aprovado, o prefeito disse que colocou lá no radar dele, a gente acredita que isso aconteça, que foi a colocação de piso tátil. Assim, como o município ainda não está totalmente, né, adaptado para utilizar esse piso tátil, a gente espera que pelo menos comece logo aí dos órgãos públicos, né, que é a sede nova da prefeitura, parece que colocaram. Eu não fui lá, não sei, não tenho certeza, mas eu espero que tenha colocado, porque isso, e aí o cadeirante aí nessa questão da acessibilidade, e o piso tátil pro cego, né? Que tem o cego também, que a calçada dificulta total o direcionamento ali através do piso tátil. Então, assim, teve uma época que a gente tentou fazer um movimento com cadeira de roda, mas infelizmente não fluiu, para ver a dificuldade das pessoas, como é que subia ali para a loja aqui do prédio da frente, porque não tinha acesso. A calçada começava, mas como é que ele descia? Não tinha acesso. Ele queria entrar na loja aqui de móveis do lado para olhar um móvel lá em cima. Ele não tinha uma rampa, ele não tinha elevador. E aí ele quer comprar, ele quer ver, mas ele quer ver o que ele quer comprar, ele tem como pagar. Ele não quer que ninguém mostre, ele não quer ver, ele quer ver. Igual a gente, é direito da pessoa. Então, assim, isso mexe muito com a gente quando você se depara com uma pessoa que não consegue acessar o que nós conseguimos, e muitas das vezes porque nós mesmo não, de repente, falhamos em não poder ajudar, não sei. Então, assim, eu tento fazer da luz, da mão mesmo, para que essas pessoas consigam chegar nesses espaços e ter os direitos, assim como nós. A Gelsa acrescenta, aliás, um beijo aqui para a Gelsa Aquino, que escreve ali: isso é interesse de alguns. Os manipuladores, né, usam o Usa o poder poder. para não incluir. Você vê isso também, que de repente é uma ideia também de realmente limitar o acesso para que algumas pessoas não tenham essa. Então, eu não acho, assim, diretamente que seja isso, não. Eu acho que é a falta de empatia, de se colocar no lugar, de entender a necessidade, e por ser minoria, entendeu? Então, não eu, assim, particularmente, não acho que seja isso. Eu acho que é por ser minoria, talvez, entendeu, Flávio? Eu acho que é por aí. Márcia, as novas gerações, será que chegam com um pouco mais de consciência nessa direção? A Fe- garotada aí, a meninada hoje com 18, 20 anos e tal, tem um pouco mais de consciência do que a nossa geração, que é bem, realmente, bem Uhum. distraída em relação, para usar aqui um termo mais suave, né? É bem Sim. distraída em relação a essa coisa da inclusão. Como é que você vê isso? Então, eu tenho uma filha que tem 18 anos, e eu vou falar assim com relação ao grupo de amizade dela, né? E que eu até fico satisfeita com isso, porque eu vejo esse olhar. Com essa questão da acessibilidade, da inclusão, de não ter aquela coisa de olhar com outros olhos, que infelizmente tínhamos muito isso dentro de escolas. Então, nossa, com relação ao preconceito em geral, eu acredito que chega diferente, sim, tem um FEC, sim. A Poliana Paiva diz que Márcia é uma mulher que faz a diferença lá no Facebook. E a Clemilda Moraes, comentário dela na tela: boa tarde, parabéns pela iniciativa da entrevista com a nossa amiga Márcia Matos, que não se cansa de lutar pelas pessoas especiais, né? Escreve ali a minha amiga Clemilda. E a Lucinéia diz: precisamos ter essa sensibilidade com o próximo, né? Disse a Lucinéia Cigaia, né? Fico com a impressão, Márcia, que geralmente a moçada se liga nesse tema quando
descobre um filho que vem com uma necessidade especial, um filho autista, um filho com síndrome de Down e tal. Às vezes precisa meio que doer na carne um pouquinho para a pessoa perceber o quanto é excluído o indivíduo com alguma peculiaridade especial, ou alguma síndrome, né? Alguma questão dessa. Fala um pouco disso. Flávio, assim, a gente sente na pele quando tá falando de, né? O que você falou, é um filho, é um sobrinho, é um primo, uma pessoa mais próxima. Isso de fato, isso acontece e não é de hoje. Mas hoje em dia eu vejo que essa questão tá mais, como é que eu vou dizer? Parece que antigamente não era tão próximo, por exemplo, a essas causas. As pessoas ficavam mais escondidas, sabe? E hoje, com essa possibilidade, com essa inclusão que a gente busca, de fato, essas pessoas com deficiência estão mais próximas, né, de nós. Parece que a internet nos permitiu também essa conexão, né? Sim. Pessoas que por vezes estavam sozinhas, né? Sim. Uma experiência bacana. Entendeu? Eu recebi a Marcelinha lá de Rio Bonito. Ela tem, o marido dela tem Huntington, acho que é isso. Huntington, que chama a síndrome dele. E é uma doença degenerativa. E por conta do nosso... E ela fez um evento lá na Praça Fonseca Portela, em Rio Bonito, e tal, ano passado. Marcela é irmã do nosso grande Andrezinho Choque, né? E ela fez esse movimento lá na Praça Fonseca Portela. E a nossa amiga Clemilda Moraes, que está aí nos acompanhando aí, apareceu lá, soube através do programa Flávio Azevedo que havia aquele movimento, e ela tem familiares com Huntington, que é essa doença tão rara, difícil de se encontrar, mas tem uma galera que sofre com essa síndrome. E ela contou um pouco da história dela, e as duas se conheceram lá, e foi bacana, né? Fiquei muito feliz porque foi através do programa Flávio Azevedo, porque Marcela estava dando entrevista, a Clemilda estava acompanhando, e ela já há algum tempo, ela achava que, coitada, que ela era sozinha por aqui pela região, mas tem a Marcela e tinha algumas outras pessoas, né? Eles acabaram se encontrando, e assim, a internet permite essa aproximação, né? Então, grupos, né, etc. Acaba, por mais que a gente tenha lá algumas reclamações a fazer da internet, mas ela também nos possibilita coisas positivas. Não, a internet é usada tanto para o bem quanto para o mal e ponto, né? Infelizmente, infelizmente tem pessoas que não têm aí, sei lá, consciência, maturidade e utilizam para outros fins que, infelizmente, muitas das vezes são até fatais, né? Mas a internet aproximou, né? Falando assim, por exemplo, dos surdos, eles conseguem se comunicar em chamada de vídeo, né, Flávio? Eles não estão perto, não são da cidade, mas eles se comunicam através da chamada de vídeo. Então, foi até o que a amiga colocou aqui, com relação, nós falamos da inteligência artificial, ela falou que a inteligência artificial nunca vai substituir, digamos, né? Mas não é substituir. Na verdade, o que eu falei para ela é contribuir. É uma ferramenta. Porque nós não temos também profissionais suficientes para. Então, assim, se tivéssemos hoje a inteligência artificial na novela, estaria chegando, mas vê se tem, não dá. E o intérprete não consegue, Flávio, trabalhar 8 horas ali batendo o braço, dói, cansa, tem que parar, entendeu? Tem um período. Tanto é que nos eventos eles trocam, tem que trocar. Né? É um grupo ali de pelo menos 3, né? Que vão se revezando a cada meia hora. Isso, de 30 em 30 minutos tem que trocar, porque não dá. Então, assim, e cadê o profissional? Não tem. Agora, ali de frente do polo bilíngue, quando eu procurei profissionais para estarem nas escolas com os alunos surdos que o município tem, e muitos não eram nem, não tinham ciência disso, nem que tinham, enfim, dificuldade para encontrar, entendeu? Não tem profissional. Hoje a procura ainda tá, tal, aquela coisa, deixa eu ver, vou ver se eu gosto. Não, vem, se você... Porque às vezes a pessoa também vai e não se identifica com aquilo, né? Vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos falando sobre essas dificuldades que ainda temos de oferecer o acesso, e mandar um abraço aqui para o meu queridíssimo
amigo e vereador, presidente da Câmara de Tanguá, o Serginho do Pinhão, diz aqui ele, nossa eterna vereadora Márcia Matos, fez um grande trabalho no Parlamento tanguaense. Abraço, Serginho, seja bem-vindo. O Eduardo Martins passa aqui no Facebook dizendo que foi uma vereadora diferenciada, com ótimos projetos e indicações, mas infelizmente Tanguá perdeu uma grande parlamentar, escreve aqui Eduardo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, Eduardo. Mas eu queria tratar do seguinte, Márcia, será que lá na escola, no ensino regular, já a partir da alfabetização, se nós ensinássemos as crianças, assim como a gente ensina, a professora pega na mãozinha ali, ensina a fazer a letra A, né? Se nós tivéssemos já, desde a alfabetização, já começando pelo menos a dar umas noções ali da linguagem brasileira de sinais, etc. e tal, não seria um caminho para que esses indivíduos em formação, na sua idade adulta, estivessem mais inclusos e mais empáticos com a causa dos que são excluídos por uma questão de uma doença ou uma questão de nascimento e tal? Fala com certeza, disso. Flávio. Eu acho que isso tanta coisa aí. Com certeza. Celular nas escolas, não sei o que mais e tal. Eu penso que seria um grande avanço. Mas existe uma lei para isso, para incluir na grade. Mas aí são tantos... A legislação já existe? Já, em âmbito federal, mas são mesmo, tantos... Eu não vou falar aqui agora, eu prometo te trazer isso para depois você fazer essa explanação. Aqui PEC tá, mas assim, já existe em âmbito federal. Mas aí eu volto naquela coisa, é a minoria. Entendeu? Não tem professor, não tem intérprete suficiente para fazer isso em todos os... Entendeu? Eu vejo uma galera brigando para termos nas escolas sociologia e antropologia, bacana. Do outro lado, nós temos uma galera brigando para termos moral e cívico e SPB, também acho bacana. Mas, cara, eu acho que muito mais necessário do que o SPB, moral e cívica, antropologia e sociologia, seria... Libras, desde as crianças pequenininhas, já identificando a mãozinha, colocar a mãozinha naquele jeitinho ali, né, e tal. E essa criança, quando chegasse à adolescência, ela já não ia ter essa dificuldade até de conversar com um coleguinha, um coleguinha surdo, um coleguinha que tem lá uma dificuldade. Então, e assim, é o momento, né, porque ele tá ali pequenininho, tá... Pois é. Né? Eu confesso que eu com 50 anos burro velho para aprender isso vai ser meio difícil. Não é nada. Agora, a criançada que está facilidade é maior. Aprendendo, poxa, o cara vai ter... Está assimilando tudo, né? Todas as informações. Exatamente. E assim, Flávio, e eles querem, tá? Fala para a criança, mostra, eles ficam encantados. Eu vejo aqui... Sobretudo se tiver um coleguinha na classe que tem dificuldade. Poxa, para você poder conversar com um coleguinha, porque ele tem uma certa... Ele não ouve, vamos aprender, e aí o professor estimula. Eles gostam, eles vão procurar, tia, tem um alfabeto? Tia, me dá não sei o quê, tia, me ensina a falar. Eles querem, então assim, é política pública que funcione, porque não adianta você, é a coisa de às vezes falar da maquiagem, né? Porque, não é você botar lá um intérprete para ficar só em propaganda eleitoral. Muito mais que isso, gente. Né? Enfim, é começar, o coleguinha tá lá sentado, tem 5 anos, 4 anos, que tá ali no momento de assimilar todas as informações, tá lá que não consegue se comunicar, aí tem alguém, hoje a gente tem crianças nessa condição, tá? Com 5 anos, no momento que ele tá aprendendo tudo ali, tá assimilando tudo, e tem um coleguinha, outro dia eu vi, a professora mandou, ele chamando o amiguinho para brincar, o ouvinte chamando o coleguinha surdo para brincar. Ele já sabia. Tia, como que é brincar? Aí a professora falou, e aí ele chamou, o coleguinha surdo já sabia, pegou o brinquedinho e deu. Ele ficou encantado, maravilhado, entendeu? Aí o outro já vê, aí aqui pergunta, todos já sabem como é que é brincar, já chama para almoçar, já dá bom dia, já fala oi, entendeu? Então, quando você tem um aluno na classe, então, nossa, isso aí é... Pois é, então, essas crianças aí, elas minimamente...
terão uma pequena noção. Sim. Pode ser até que não tenha lá uma formação igual você tem, igual... porque... mas minimamente ele vai saber desenrolar a vida dele ali. Pois é, se ele der continuidade ali, né? Eu sei falar what's name e não passo fome. Se eu parar lá nos Estados Unidos, eu sou bom em inglês. Mas não vou ficar com fome, né? A gente consegue se virar. Então, minimamente, a pessoa teria esse arranhar um libras aí para conseguir conversar com essa... Sim, Flávio, se tivesse um arranhar um libras, a gente estaria não é? bem mais à frente do que estamos hoje, entendeu?